Meus queridos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor, amém? O Isaías cantava Maranata, ora vem Senhor Jesus, e eu lembrava do que Oséias disse no capítulo de número 6. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque assim como a alva que vem no romper da aurora, assim a sua vinda também é certa. Amém? Esse é o desejo da igreja do Senhor. Abra sua Bíblia, livro de 1 Crônicas, capítulo de número 4. Livro de 1 Crônicas, capítulo de número 4, verso de número 9, verso de número 10. Livro de 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. Que diz assim: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: Por que com dores o dei à luz? Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu tudo quanto ele havia pedido. Eu li essa palavra e alguma coisa desceu ao meu coração da parte de Deus sobre isso. Às vezes, não sei se só comigo, mas você já teve a sensação de que você nasceu na família errada para viver algo certo? Talvez eu fale para pessoas aqui que o tamanho dos seus sonhos não seja compatível talvez com a família que você nasceu. Não digo que a família não é digna de você, mas talvez o que a gente almeja na vida, o meio em que a gente está inserido, talvez não é permitido vislumbrar o nosso futuro. Talvez eu fale aqui, essa palavra eu disse semana passada que o Isaac pregou e essa palavra ela meio que fechou com o que ele disse aqui. Talvez eu fale para pessoas que aqui sonham em ser médicos. Talvez eu fale aqui para meninos que talvez sejam ser policiais. Talvez eu fale aqui para pessoas que queiram ser grandes gênios da tecnologia. E eu lembrava do que o irmão Israel disse uma vez para mim, que ele disse que queria ser piloto de avião, que passava, sabe, em agricultura, aqueles que jogavam pulverização. E hoje a gente olha para a história dele, para o que ele é hoje, e vê que Deus ele muda a nossa direção. Mas muitas das vezes a gente pensa que por a gente estar inserido em alguns ambientes, a gente não é digno de viver o que Deus quer para a gente. Quando eu olho para a vida de Jabes, a gente olha que livro de 1 Crônicas, as crônicas são as histórias, e fala da genealogia. E é interessante ver porque Jabes, a Bíblia para a genealogia e ela fala dele. Está falando da genealogia e a gente vai olhar Icó gerou Anube, Isobebe e esses nomes difíceis aí. E a Bíblia vai falar que foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Mas falar de Jabes é interessante porque é uma história muito curta. É uma história de curta-metragem, mas eu tiro lições fantásticas da vida desse homem. A Bíblia diz que Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos, mas quando ele nasceu, ele ganhou esse nome porque com muitas dores a sua mãe o deu à luz. O nosso nome, ele voga muito no que a gente é. O significado do nosso nome. E o nome de Jabes não era algo muito bom. O nome Jabes significa com dores o dei à luz. Em outras traduções dizem com imensas dores o dei à luz. E eu fiquei pensando o peso que esse homem não deve ter levado sobre suas costas, de ter esse nome. Imagina ele ir para o colégio na época, ir para o momento de estudo dele e as pessoas começarem a chamar o nome dela. Começarem a chamar, por exemplo, Isaac, Eliezer. Cada um com um nome bonito, o nome que Deus deu. E quando chegasse na vez desse homem Jabes, as pessoas ficavam olhando, Jabes, o que é isso? Que nome é esse? E ele tiver que explicar para os seus amigos, como muitas das vezes eu falei, o que significa seu nome, amigo? Eu expliquei o meu. Imagina ele dizer, eu tenho esse nome porque minha mãe com muitas dores o deu à luz. Ele carregava um peso sobre a sua vida e talvez ele possa ter sido um pouco odiado pelos seus irmãos por ter feito sua mãe sofrer. Talvez não tivesse uma boa relação com sua mãe porque fez a sua mãe sofrer. Talvez não fosse bem visto pelos seus familiares porque fez a mãe dele sofrer imensas dores para ele nascer. Mas a palavra que Deus me revelou quando eu li isso é que dizer que o peso que você carrega, o fardo que você carrega não anula você viver a história que Deus tem para a sua vida. Maior do que o fardo que você carrega é a felicidade de você poder viver o que Deus quer que você viva. A Bíblia diz que Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. E ser ilustre é ser definir por seu brilhantismo. Não é querer ser melhor, querer se achar mais que os outros, mas é que ele conseguiu resplandecer diferente do que todos os seus irmãos.
A Bíblia diz assim: brilhe a vossa luz diante dos homens. E Daniel 2:22 vai dizer que vocês conhecem o que estão em trevas, mas com Deus mora a luz. Então está falando que assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Está falando quando Deus, que é a luz, está dentro de vocês, quando vocês estiverem no meio dos homens, a luz vai brilhar. Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos, ele se destacou, ele foi excelente. Mas não porque ele era bom, não porque ele foi digno, não porque as qualidades dele fizeram ele ser assim. E eu quero te dizer, não é porque você é um bom aluno, não é porque você é um bom filho, não é porque você agora está aprendendo a tocar um sax, está aprendendo a tocar um trompete na igreja, não é porque você louva na casa do Senhor, não é porque você traz uma palavra, não é porque você é bem conceituado no serviço que você pratica, que você vai ser bem sucedido porque você é digno, é porque Ele é na sua vida. Você não é bom, Ele é bom. Você não é merecedor, é o Deus que está dentro de você que te faz ser bom. Mas o que fez Jabes ser ilustre? A resposta está no versículo 10. Jabes invocou ao Deus de Israel dizendo: Jabes só foi abençoado porque ele orou. Quer ser vencedor? Ore. Quer ser bem-sucedido? Ore. Esse é o segredo de uma vida vitoriosa na presença de Deus, a oração. Quando você ora, você está invocando ao Deus de Israel dizendo, e olha o que diz: ore que Ele te abençoa, ore que Ele te alarga as fronteiras, ora que Ele é contigo, ora que Ele te preserva do mal, ora que mesmo que a aflição venha sobre a sua vida, Ele te livra. Quando você ora, Deus concede tudo o que você tem pedido. Eleve o nível dos seus pensamentos. Eleve o nível dos seus estudos, dos seus sonhos. Você nasceu para ser extraordinário na presença de Deus. Você nasceu para ser ilustre, diferente. Você pode escolher ser igual aos irmãos de Jabes ou ser ilustre. Basta você escolher o caminho que você quer. Deus te dá momento, Deus te dá história, o mundo te dá momento. Mas viva uma vida de oração. Confia naquele que escreve os teus dias. Quando a gente olhava para a vida de Jabes, o cenário dele, dificuldade, provação, sofredores a mãe dele. Mas uma oração mudou todo o destino dele. Ele foi mais ilustre, ele foi abençoado. Essa é a palavra que eu tenho para você. Quer ser ilustre, quer ser diferente, tem tanta gente que fica querendo saber como é que eu vou ser bem-sucedido, como é que eu vou ser diferente na sociedade. É simples. Ore a Deus. O problema é que tem gente em 10 dias ensinando a ser rico, mas são pessoas falidas. Tem gente que quer ensinar a ser administrador, mas não é administrador nem no grupo da família do WhatsApp. Essa é a realidade da vida. Pessoas frustradas que não conseguem ensinar. Por quê? Porque não oram. Agora, quando nós oramos, Deus ele alarga as fronteiras e a gente é livrado do mal. Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus, Deus abençoe sua vida.